Oi pessoal, Sérgio Pistarino, mais um episódio do H5 Podcast. Hoje a gente vai falar sobre lipedema com a convidada Maria Eduarda, cirurgiã vascular, e com a nutricionista Ellen, também aqui da High Five. Hoje a gente vai desvendar alguns mitos e paradigmas sobre esse diagnóstico que está muito na moda. Muitas mulheres que estão sentindo dores nas pernas, peso, inchaço, edema, estão sofrendo com isso. Tenho certeza que você que está assistindo o vídeo hoje está curiosa com isso também. A gente vai falar bem profundamente sobre o assunto. Eu tenho certeza que no final do vídeo vocês vão se surpreender e vão ter uma boa orientação para seguir os próximos passos aí do tratamento. Quer se apresentar um pouquinho, Maria Eduarda? Eu sou Maria Eduarda Pacheco, sou cirurgiã vascular. Então, eu atuo nessa área mais voltada para a estética, a parte de flebologia, que são as doenças das veias. Faço cirurgia também e atuo também, posso ajudar na questão do lipedema, principalmente para a gente poder diagnosticar se é mesmo só lipedema ou se tem alguma doença venosa associada. Bom, e Ellen? Eu sou Ellen Oliveira, nutricionista clínica, especializada em emagrecimento, obesidade e doenças crônicas. E o lipedema não deixa de ser uma doença crônica. Então o assunto hoje vai render aqui. Uhum. A gente vai começar com o principal tópico, que é o lipedema se confunde muito com obesidade. Então está muito em alta isso, pessoas com obesidade estão falando que não tem obesidade e tem lipedema. Mulheres principalmente, né? E muitas mulheres que sabem que têm obesidade, mas na verdade elas têm lipedema junto. Então uma coisa não exclui a outra. Para esse diagnóstico a gente precisa de uma avaliação clínica, de uma consulta e também de exames. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Maria Eduarda? Como é que chega no consultório para você? Às vezes, eu acredito que no seu consultório deve chegar os pacientes com pernas inchadas, né, edema, cansaço, dor e vão perguntar, deve estar na moda, tem lipedema ou não tem? Como é que é na prática lá? Como é que você vê? É isso mesmo. Então a queixa é sempre essa, né? O inchaço nas pernas, o inchaço simétrico nas duas pernas, aparecimento de hematomas, muita dor, sensibilidade ao toque. E aí a gente faz uma avaliação detalhada para ver se aquilo é só mesmo o lipedema, aquele acúmulo de gordura mais focado nos quadris, mais focado no joelho, até no tornozelo, ou se pode ter também junto ali uma doença venosa associada que pode aumentar esse edema associado ali junto com o acúmulo de gordura. Mas isso realmente tem chegado mulheres falando, eu tenho lipedema por causa do modismo? Muito. Isso E assim, às vezes se percebe que não tem, é diagnóstico clínico, né? A gente olhando, avaliando, consegue ver ali. Lógico que os exames complementares ajudam, o ultrassom para ver a porcentagem de gordura, a densitometria, mas o diagnóstico clínico a gente consegue olhar. Mas agora tudo virou lipedema. Então tem uma celulite, já é lipedema. Isso, tô com um assunto bom da celulite. E também assim, não chega, pra gente chega, eu tenho certeza, que é a pessoa que tem obesidade mesmo, clara, só que ela não se enxerga como obesidade. Ela fala, não, eu tenho só lipedema. Não. E você vê isso também? Às vezes a pessoa tá lá focada na coxa, mas ela tá com barriga muito maior, cintura muito maior, tudo muito grande. Tudo, né? Exatamente. Aí como é que você faz? É difícil. Difícil. Conversa, né? Olha, veja só, tem sobrepeso associado. Às vezes até a dor nas pernas pode ser pelo sobrepeso. Sim. Dificulta o retorno venoso. Às vezes não tem nem nada, nem lipedema e nem doença venosa, tem obesidade. Aí precisa tratar a obesidade. Mas até já cheguei a ver alguns estudos que antes do vascular conseguir fazer o diagnóstico, precisa sim o paciente voltar para casa, fazer uma rotina alimentar melhor, né, criar novos hábitos, perder um pouquinho de peso para depois conseguir fazer o diagnóstico, né, mais preciso. Porque existem vários níveis, né? Se vocês digitarem aí, quem tem lipedema vai ver que tem um nível 4, é evidente que aquilo é um lipedema, todo mundo vai saber e tal. Agora, os níveis iniciais, que é o que mais chega no consultório pra gente, às vezes precisa ter uma redução de peso, Sim. O corpo desinflamar e aquilo talvez vai ficar evidente. Olha, ficou realmente característico, um tecido gorduroso diferente nas pernas, no bumbum, no culote. Então tem que fazer o início como se fosse uma obesidade, né? A desinflamação e o tratamento da obesidade. De qualquer forma, tem que começar a mudar os hábitos, né? Diminuir o açúcar, principalmente, os alimentos mais anti-inflamatórios, aumentar, né, o consumo dos alimentos anti-inflamatórios e diminuir carboidratos simples, açúcar, embutidos. Né, e tem cheiro para você, Ellen, também
com esse boom do modismo do lipedema, o pessoal já chega e fala, eu quero uma dieta para o lipedema? Sim. Existe isso? Faz uma dieta para mim para o lipedema? Sim, existe muito. E, infelizmente, por conta desse modismo, o pessoal está radicalizando muito. Então, acham que a dieta do lipedema é basicamente viver de oxigênio e salada, né? Até esses dias foi muito pertinente para o nosso assunto. Eu caminhando na pista de caminhada, uma moça conversando com uma amiga falando sobre o lipedema, que ela passou com um profissional que cortou ovo, cortou carne vermelha, cortou os laticínios, cortou tudo. Ela falou, não consegui fazer a dieta, fiz por 15 dias e não fiz mais. Então é isso que a gente quer trazer, que o tratamento ele tem que ser constante. E para você ter essa aderência no tratamento, tem que ser algo possível para você realizar. Então a dieta tem que ser muito personalizada, né, de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você vai dar conta de fazer e melhorar 1% todo dia, né? Já aproveitando então, existe uma lista de alimentos proibidos no lipedema? Proibidos é uma palavra muito forte, mas que a gente sim tem que reduzir, principalmente o açúcar, tá? O açúcar, a gente sabe que a dieta do lipedema ela tem que ter um controle aí de carboidratos, no máximo até 200 gramas de carboidrato por dia, tá? Porque a gente sabe que, como é uma doença onde a gordura ela tem vida própria, né? A gordura do lipedema ela tem uma vida própria, então a gente sabe que o açúcar, o carboidrato simples, ele acaba intensificando a inflamação. Os embutidos, né? Presunto, mortadela, salame, a gente sabe que são alimentos inflamatórios. Mas eu acho, Sérgio, que mais importante do que a gente excluir é pensar na inclusão. Porque às vezes as pessoas pensam só na retirada dos alimentos, mas acabam esquecendo de incluir o que vai ser importante para o tratamento, né? Que são as frutas, os vegetais verdes escuros, as frutas vermelhas, arroxeadas, os alimentos integrais, então farinha de linhaça dourada, chia, farelo de aveia, o psyllium também. Até porque quando a gente pensa em lipedema, a gente também tem que tratar o intestino dessa paciente, né? Até por conta que a gente sabe que o estrogênio está muito envolvido também no tratamento do lipedema. Então, uma dieta mais rica em fibras, onde vai melhorar esse equilíbrio de estrogênio e o intestino também vai funcionar melhor. Então, tá tudo envolvido. Sim, sim. E eu acho que vem muito do histórico do tal do dieta, regime, onde sempre fazer dieta é retirar. Retirar. Eu não quero ir no Nutri ou eu não quero ir lá fazer dieta porque vai tirar coisa. Tirar alimento, né? E na verdade, às vezes tá faltando água. Tá faltando água. Tá hidratação. A hidratação. Às vezes é incluir mais, né? Então, inclusão. Vitamina, mineral. E nem é retirar. Então, às vezes você tá preocupada em passar em Nutri porque a dieta vai ficar restrita e na verdade era incluir mais coisas. Você vai incluir para poder ter liberdade de comer aquele docinho que você gosta. Então não precisa retirar nada, a gente só vai equilibrar e priorizar o que o tratamento pede para que você evolua também, né, nessa questão. Esse modismo, até jogar, o que vocês acham sobre isso? Foi muito bom porque o lipedema veio para também despertar, essa moda do lipedema despertou muita gente, falou, peraí, isso aqui que eu tenho é uma doença, existe um diagnóstico a ser feito ou a ser excluído e existe uma possibilidade de tratamento. Então isso foi show para todo mundo da parte da saúde. Né? Só que ao mesmo tempo a gente vê o modismo de oportunidade. Então muitos nutris, médicos, todas as áreas na verdade, esteticista, estão usando essa marca lipedema para implementar coisas que não tem nenhum tipo de embasamento científico. É igual você viu aí essa lista de restrição, tem procedimentos estéticos que a gente sabe que não vai ter nenhum tipo de avanço. Vocês já viram também, a Ellen comentou desse exemplo da caminhada e viu a pessoa falando. Você também já viu algum tipo de venda ou algum profissional falando sobre isso? Muito, né? Tem bastante. Procedimento estético que vai resolver, que vai ser milagroso. Não vai mais ter lipedema. Ainda mais em questão de dias. Então, olha, faz isso daqui, daqui a alguns dias você não vai ter mais celulite, não vai ter... Desafios, né, de 30 Exato, dias. Acho que nem você falou, a constância é muito importante. Essa pessoa tem que realmente mudar de estilo de vida. Não adianta achar que vai ser resolutivo, em 30 dias eu vou resolver meu lipedema. Não. É a constância, atividade física, acompanhamento, multidisciplinar e a dieta, principalmente. E são detalhes, né? A hidratação mesmo é uma coisa muito importante.
importante. A gente sabe que tem um acúmulo de líquido, então se a pessoa não toma muita água, isso também vai agravar. Então são detalhezinhos. O próprio líquido inflamatório, quando você hidrata melhor a célula, ele vai conseguir fazer entrada e saída. Sim. Né? Então tem essas questões nutricionais, mas a gente também não pode deixar de reforçar que o lipedema ele nem vai ser piorado 100% porque você come mal e também ele nem vai ser curado 100% porque você come bem. Exato. Então ele está envolvido em outros pilares. A Ellen até já deu gancho para mim aqui quanto ao estrogênio, né? Então tem a questão também hormonal metabólica envolvida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Muitas das causas, né, de desses pilares que estão desorganizados são as causas hormonais, até por isso que acontece mais em mulher do que em homem. Mas a gente também não pode esquecer do exercício físico, a gente não pode esquecer do sono, né, de toda a contaminação que existe ambiental, né, então desde metais pesados, a poluição, ar-condicionado, anticoncepcional, enfim, tudo que o ambiente mudou nos últimos tempos. Então tem fatores que estão fora do nosso controle e lembrar também da genética. Então também existe o fator genético envolvido, que é um fator que a gente não consegue modificar. Não. E então é importante vocês que estão assistindo saberem disso tudo, porque às vezes vocês vão lá e marcam só com o médico vascular, ou marcam só com o médico do esporte, ou marcam só com o nutricionista, como se eles fossem os salvadores da pátria. E como a obesidade também é um tratamento que precisa de acertar um pouquinho, não precisa ser 100%, mas que seja acertado um pouquinho de cada pilar. E aí esse provável diagnóstico, se for correto, vai começar a se resolver. E é impossível a gente resolver isso em 30 dias. Na verdade, a lipedema, o que já se sabe hoje, é uma doença crônica também, assim como a obesidade, né? Então o tratamento ele tem que ser crônico também. O tratamento vai ser crônico. Então um alerta para vocês quanto aos modismos. Hoje a gente está aqui justamente para mostrar para vocês não caírem em ciladas que estão aí sendo vendidas para vocês. Quanto a procedimentos, queria falar com a Maria Eduarda. Também existe a parte da cirurgia plástica que hoje não está aqui, a gente podia até ter um cirurgião plástico para conversar. A plástica vocês sabem como eles vão, de uma forma cirúrgica, vão retirar o tecido gorduroso que está em excesso naquela região. Então, também é uma forma de tratamento. Assim também como a cirurgia bariátrica na obesidade, também existe a cirurgia que vai te ajudar no emagrecimento. Qual a sua experiência, Maria Eduarda? A Maria Eduarda não opera, não é isso que ela faz, mas você já viu pacientes que fizeram a cirurgia ou não fizeram, ou você já indicou, você tem alguma experiência com isso? Assim, eu indicar cirurgia não, mas tem muitos pacientes que fazem o tratamento, tudo certinho, já está tudo otimizado, já está conseguindo fazer dieta, perdeu bastante peso, está fazendo atividade física todos os dias e ainda assim tem aquele incômodo ali, aquela gordurinha a mais que está... E aí, esses pacientes eu acabo encaminhando para o plástico, assim. Ele que vai avaliar, ver certinho se tem uma indicação. É uma lipo diferente que eles fazem, é uma lipo para preservar os vasos linfáticos lá. Mas a gente acaba encaminhando esses casos, assim. Então, tem que estar tudo otimizado primeiro, isso que é muito importante. Eu converso isso com os pacientes também. Não adianta eu te encaminhar agora, que você ainda nem começou o tratamento, nem começou nada, ainda está até com sobrepeso muitas vezes. E porque toda inflamada não dá pra gente fazer cirurgia, a gente tem que esperar desinflamar, tem que esperar melhorar, e aí quando tiver tudo certinho, se ainda houver aquele incômodo, pode ser que tenha indicação cirúrgica. E o que você vê, o que você pode ajudar? Então, o paciente vai chegar lá, você vê, você está com suspeita de lipedema, o que a parte vascular ajuda nesse contexto? O que a gente faz, então, na consulta inicial de avaliação de lipedema, o primordial é pedir um ultrassom Doppler venoso, né, pra gente ver se tem doença venosa associada. Então, às vezes, esse inchaço pode ser por causa do acúmulo de gordura ali, ou pode ser também porque tem uma insuficiência das veias. O sangue não está retornando muito bem para o coração, então isso dá inchaço, dá sensação de peso e muitas vezes confunde esse sintoma com o lipedema. Então, a gente faz esse exame para ver se tem a insuficiência venosa. Uma vez que tem a insuficiência venosa, é importante a gente fazer a cirurgia para corrigir a parte da safena, para depois o paciente ser encaminhado para o tratamento do lipedema. Pode ser até simultâneo, né? Porque hoje a gente, com os tratamentos minimamente invasivos, a gente consegue que o paciente faça atividade física ali depois de uma semana da cirurgia. Então, eu não costumo afastar da atividade física, porque eu acho bastante importante. Então, acaba sendo uma coisa conjunta. Faz o tratamento da doença venosa e do lipedema junto para otimizar melhor esses sintomas aí no final da... Então, dá para fazer no próprio consultório algumas coisas?
Algumas coisas sim. A cirurgia de safenas, se for a laser, muitas vezes a gente consegue fazer ou no consultório ou em ambiente hospitalar, mas que vai de alta no mesmo dia. É um procedimento simples, chega a ter 1 hora de procedimento e acaba de alta no mesmo dia. E dá para também voltar para as atividades normais 2, 3 dias ali. Só o importante é utilizar a meia de compressão, né? E pegando esse gancho, a compressão também é muito importante para o lipedema, para diminuir sintomas. Então tem umas meias elásticas que são específicas para o lipedema, elas têm uma malha diferente, mais fácil de utilizar. A drenagem linfática também, focada no lipedema, ela é um pouco diferente, mas ajuda bastante nos sintomas. E o paciente que chega, a paciente, né? Raríssimo homem ter isso, né? Tem a questão ali de um sinal clássico, que são os vasinhos, né? Então as varizes, os vasinhos. Então pode ser que o lipedema gere mais isso ou não, né? Mas aí já é algo também que você consegue atuar, né? Já é. Se tem varizes e vasinhos, é importante uma avaliação vascular, porque com certeza alguma coisa ali tem. Ou pode ser só superficial, só os vasinhos, e aí também, assim, o tratamento é um pouco mais tranquilo. Lógico que a gente vai ter que acompanhar, vai ter que usar meia, vai ter que fortalecer a panturrilha, tudo isso faz parte do tratamento. Ou pode ser que tenha só o vasinho superficial, mas pode ser que tenha alguma coisa mais profunda ali, e é bom também a gente investigar. Além do lipedema, o lipedema favorece o maior aparecimento de hematoma, então às vezes confunde também o hematoma com vazio, é bom a gente diferenciar isso na consulta. E tem medicações? Assim, existem medicações. Eu não vou fazer, esse caso não é para procedimento, nem vasinho, nem cirurgia. Existem medicações que podem melhorar a circulação? Sim, tem. Podem melhorar a circulação, e as medicações da circulação, algumas a gente acaba usando no lipedema também. Sim. Os flebotônicos que a gente fala, que são os remédios que eles ajudam a compressão das veias, eles fazem uma coisa parecida com o que a meia elástica faz, e por isso que eles juntos fazem um papel muito bom. Então, esses remédios eles ajudam a comprimir a veia ali na parte periférica para voltar melhor o sangue para o coração. Isso acaba diminuindo o inchaço, então alguns deles a gente usa no lipedema, alguns que são até um pouco mais anti-inflamatórios, a gente consegue utilizar associado. Isso legal você ter comentado, porque também muita gente fala assim, não existe remédio para o lipedema. Realmente, para curar o lipedema não existe um remédio para curar. Mas o lipedema, ele como uma doença crônica, não vai ter uma solução imediata, a gente tem que trabalhar a qualidade de vida do paciente. O controle, né? E o controle. Aí a gente fica pensando no lipedema como algo 100% estético. Só que na verdade tem isso, hematoma, tem dor, tem peso, tem inchaço, e aí a medicação, assim como a medicação de pressão, vai controlar isso. Sim. Então às vezes você não precisa de procedimento nenhum, só que você já não vai estar sentindo dor, peso, cansaço, hematoma, né? Então essas medicações vêm de encontro a isso. E Ellen, e sua experiência com os pacientes também, que você já vê que está fazendo a dieta, esse paciente já está vindo com perda de peso, e mesmo assim, um paciente só seu, né? Um paciente que não está no grupo. O que você acaba pedindo para esse paciente, para ele passar para outros profissionais? Assim, o que na prática você fala para ele? Vai para treinar? Ou vai passar no cirurgião? Ou vai para o vascular? Qual é o caminho que você direciona para o paciente seu? Primeiramente vascular, e daí de lá em diante a gente, né, mas o treino sempre persistente. Também ajuda psicológica, né? Eu sei que isso mexe muito com a autoestima da mulher, às vezes ela perdeu peso, nós temos alguns casos aqui, emagrece, perde peso. Eu que trabalho muito com paciente bariátrico também, o paciente faz a bariátrica, perde lá seus 30 quilos e ainda tem aquela perna com aspecto, né, com muita celulite, com muita gordura acumulada, braços também, né? E tem que passar com vascular, com psicólogo. Se faz, né, tá fazendo atividade física mais intensa, médico do esporte, endócrino, acho que todo mundo tem um pouquinho a completar, eu né? sigo essa linha também de primeiro eu tenho que excluir, constatar se o diagnóstico acontece e excluir com exames, então acaba sendo o médico mesmo o primeiro caminho. E você comentou um assunto que a gente acabou não falando, que é a parte psicológica, né? Sim. Então também, a partir do momento que essa pessoa recebe o diagnóstico de lipedema e ela entende que o lipedema é crônico, existe um primeiro ponto de negação. Sim. Né? Então, será que eu tenho isso mesmo? Aí começa a procurar outros médicos, e até aí que vem as armadilhas das curas milagrosas, Sim. porque a pessoa não aceita que ela tem isso. E depois, aos poucos, gera um conforto. Ela fala, nossa, então era isso que eu tinha, por isso que eu não emagrecia.
mas é um processo de aceitação, é um processo de aceitar, né? Aceitação mesmo, né? E o que eu vejo, assim, muitos relatos. Nunca usei short, só treino de calça. Mesmo no calor, às vezes tô transpirando, eu coloco calça que eu tenho vergonha das minhas pernas. Não uso vestido curto, não uso saia. Então isso vai deixando a mulher mais traumatizada, mais fechada, né? Então a ajuda psicológica é E extremamente aí vem a importante. ajuda psicológica. Eu te Exato. perguntei isso porque aqui a gente trata em forma multi, mas muita gente que está ali não vai poder vir para High Five ou passa só com um profissional, e eu queria realmente mostrar para qual seria o direcionamento para quem está assistindo, o caminho que ele vai ter que fazer de forma individual quando não tem uma equipe, né? Sim. Então seria esse caminho. Então é importante essa ajuda psicológica junto. Sim. Quando chega para mim um paciente, que aí eu venho para mais parte metabólica hormonal, primeiro eu vou fazer o exame físico, né, entender se essa paciente ela tá com obesidade, se ela tem característica realmente de lipedema, se aquilo não é uma celulite. Então é mais o visual, então precisa ter pelo menos fotos 360 para a gente ter uma ideia e medidas, ou presencial. E aí depois a gente vai coletar os exames. Então nos exames a gente consegue detectar marcadores inflamatórios que estão alterados ou não, alterações metabólicas hormonais. Então, vamos falar assim, o lipedema não vai gerar resistência insulínica, mas a obesidade vai. Então tem, para vocês entenderem isso, a pré-diabetes ali, o lipedema não tem uma associação clara com o pré-diabetes. Então o lipedema sozinho não tem muito a ver. Agora a gordura mais visceral abdominal já vai ter resistência insulínica. Então alterações da tireoide, alterações estrogênicas, alterações na mulher da progesterona. Então a gente precisa coletar um histórico, ver se ela usou pílula durante muito tempo, se ela tem DIU, se ela já teve gestação, se ela foi mamãe ou não, isso influencia, fase da vida dela, porque todo lipedema ele começa no grau 1. E depois, com o avançar, ele vai chegar nas etapas. É uma doença progressiva. É uma doença progressiva. Então, se você já não vê, não consegue ver pelas imagens e pelo exame físico, a gente tem que tentar identificar isso com os exames metabólicos hormonais, né? E tentar fazer a prevenção. Aí, às vezes, chega no consultório, realmente, a gente fala, excluímos vascular, excluímos linfedema, que é a parte linfática, e ficou o lipedema. O que eu gosto de passar para essa paciente? Que se ela não continuar tratando ou não tratar, a evolução é progressiva. Então, o tratamento é muito mais para ela se manter no 1 ou no 2, porque se ela deixar, ela vai ficar com 60 anos no 4. Então, aquilo não tem um freio acontecendo natural. Não existe o freio vai ser acelerar, na verdade, né? Então, a gente precisa, às vezes, mudar a pílula. Sim. Ou entrar com algum tipo de hormônio diferente, né? A gente precisa proteger essa mulher, parte hepática, parte renal, pela sobrecarga toda. Se ela tem obesidade associada, se tem questão vascular, vasinho, ou linfa, a gente tem que fazer as massagens e os tratamentos medicamentosos. Então, essa seria a parte minha ali do tratamento. E também, eu acho que o principal é estar conduzindo essa pessoa para o emagrecimento, porque o tratamento também, desculpa, a perda de gordura, só que a Ellen comentou, uma gordura diferente, uma gordura viva, tem uma vida própria. Então ela não responde exatamente como a gordura da obesidade. Então conduzir isso é um pouco diferente também, as expectativas no tratamento são diferentes, as medidas, a velocidade de perda de peso é diferente, e essa paciente às vezes compara muito com alguém que tem obesidade. Exato. E até às vezes o lipedema vai ficar mais evidente quando você perde peso. Né? Isso pode acontecer muito, uma paciente já com sobrepeso, obesidade, e não enxerga o lipedema. Assim, quando ela emagrece, o lipedema tá lá ainda, né? E aí, por isso que a parte psicológica tem que estar muito bem acompanhada também, né? E Ellen, sobre dietas, né? Sobre alimentação, o que você coloca hoje como vou falar assim, top ali, que seria para, pensando geral, individualizar sempre, mas pensando geral, qual que é o tipo de estilo de dieta que você gosta? Olha, Sérgio, eu gosto muito de uma dieta mediterrânea,
tá? Onde a gente vai incluir muitas fibras, muita gordura boa e, consequentemente, vai ter uma redução do carboidrato, né? A gente vai colocar muita proteína magra, ter um fracionamento alimentar legal, então pelo menos 4 refeições ao longo do dia. Incluir também frutas que vão ajudar na hidratação. Então essa mulher que tem lipedema, ela já vem com um quadro de hidratação um pouco capenga, então eu gosto muito de usar melão, morango, mamão, né, melancia, que são frutas também que vão ajudar nessa hidratação, na circulação. Então é uma dieta muito mais inclusiva do que exclusiva, né, de exclusão, na verdade, porque a gente vai incluir muito mais fibras, antioxidantes. E suplementação? Creatina eu acho que ajuda muito, whey protein ou até mesmo proteína de colágeno também vai ajudar bastante. Existem alguns fitoterápicos também que podem estar ajudando, como o Dimples, resveratrol, ômega 3. Né? Tudo indo para linha anti-inflamatória. Tudo anti-inflamatório. Então a gente tem que desinflamar essa mulher para entender como que esse lipedema está respondendo. Legal. E dessa parte dos exercícios, do treinamento para circulação, sabendo que tem ali uma dificuldade de retorno, o que você indica? A gente foca muito em exercício de panturrilha, então musculação, eu falo para os meus pacientes, às vezes eles vêm já com uma orientação de que não pode fazer musculação, é totalmente o contrário. Para a circulação, tanto para a circulação quanto para você diminuir a sua porcentagem de gordura e aumentar a massa magra, é muito importante fazer a musculação. Então, foco principalmente nas panturrilhas, exercícios que não tenham muito impacto, então a gente recomenda às vezes a hidro, que ela tem uma pressão ali da água que ajuda também no retorno venoso, caminhadas leves, bicicleta, até aquela escada, eu acho bem interessante, bem legal. Então, eu costumo recomendar isso daí. Nada que tenha muito impacto e que seja muito intenso. No começo, principalmente. E começar de leve, né? Todo mundo vai começar devagarzinho. Lembrar também que o exercício físico, ele vai liberar aquelas endorfinas, serotoninas e os hormônios de prazer que também aliviam dor. Então, no começo, pode gerar, eu treinei, tô dolorido, tá me incomodando. Só que se isso se mantém, esse treinamento, essa dor vai parar, que é uma dor normal relacionada ao exercício, e o limiar de dor da pessoa, como um todo, para qualquer tipo de dor, diminui. Então ela começa a sentir menos incômodo do peso. E também, se ela não for pensar a longo prazo, se ela não for fazendo os exercícios, essa perna vai ficar cada vez mais pesada, e como que ela vai manter a autonomia dela, a mobilidade dela, pensando em 20, 30 anos para frente. Então, exercício é para todo mundo, na verdade, mas você imagina para alguém que tem esse quadro. Então, é importantíssimo a gente estar fazendo força, sim, e os aeróbicos também, e progredir lentamente, individualizado também, procurar alguém para orientar, né? E o dia a dia, né? Então, se você trabalha muito sentado, sempre acaba, né, levantando para dar uma circulada no escritório, no trabalho, né? Porque ficar muito tempo sentado corpo também, em movimento, né? É manter o corpo em movimento, a circulação, ajuda bastante. Então, a gente encerrou o capítulo hoje do lipedema. O próximo capítulo a gente vai falar sobre falácias do emagrecimento e da obesidade. Espero que vocês estejam com a gente, já ativa o sininho. Se vocês tiverem algum comentário, a gente vai responder todos os comentários. A gente vai deixar aqui o Instagram da Maria Eduarda, o Instagram da Ellen, o Instagram da High Five. Também vocês podem entrar individualmente para conversar com eles ou chamar a gente no WhatsApp. Quero deixar palavras finais. Tem algum recado, Maria Eduarda, pessoal? Manter a constância e a atividade física. Acho que isso vai resolver a vida de muita gente, que não só que tem lipedema, mas que tem saúde geral, qualidade de vida. Acho que é bem interessante. Muito bom. Ellen? Quero dizer às mulheres que elas não estão sozinhas aí nesse processo, tá? O lipedema, ele existe, tem controle, tem tratamento, não se vitimize por isso, só procure ajuda e a gente tá aqui para isso, para ajudar. É isso. Espero vocês no próximo episódio.